beijos. Então, sensacional, tá? Não, Ronaldo, eu fico assim, super lisonjeada de estar aqui com você. Super. Apesar do meu estresse com esse tipo de coisa, tal como você escreveu. Zoom ninguém merece, viu? Não, ninguém pessoal, merece. Ninguém merece. É terrível. Aliás, Léo, qual que é o link público para quem quiser assistir? Eu queria até twittar agora, etc. É o YouTube, o YouTube e o site do Migalhas. Vou mandar o link. Tá. Você consegue mandar o link aqui no chat? Tá bom. A Milena vai mandar. Parece que o pessoal do Jornal Nacional quer assistir, tá? Só para vocês saberem. Então, pode ser que a gente tenha uma aparição aí em algum momento. Isso é uma piada ou é sério? Isso é verdade. É verdadeiro. Espera aí, então, que eu vou me pentear. Não, então, eu pensei a mesma coisa, Léo. Eu falei, putz, precisa arrumar uma iluminação melhor aqui e tal. Vamos ver. Você conseguiu mandar para ele, Milena? Vou mandar, peraí. É que eu estou fazendo o lançamento aqui. O Ronaldo, está tendo votação ou não está tendo? Não, ainda não, Teca. Ele está atrasado, mas é possível que tenha, e acabou de sair um substitutivo agora, um texto novo. Inclusive, eu nem consegui analisar ainda antes do debate. Posso compartilhar com vocês, se vocês quiserem. Eu quero. Mesmo porque eu estava falando isso para o Léo, o dissenso é tão grande que eu não entendo como é que alguém põe isso em votação. Não entra na minha cabeça. Também não. Como é que você pode votar uma coisa quando o dissenso é muito... As áreas de dissenso são muito maiores do que de consenso? Não é possível uma coisa dessa. Ronaldo, eu mandei no seu WhatsApp também. Acabei de receber, estou mandando para o pessoal do Jornal Nacional agora. A Milena mandou também aqui, ó, o YouTube. Eu vi uma análise hoje, não tem maioria. Eu vi uma análise assim, voto por voto, não tem maioria. E tem algumas propostas ali que são quase inacreditáveis, né? Não faz sentido nenhum. Concordo inteiramente com você. Bom, vamos lá, gente. Milena. Vamos. Bom, aqui também já está tudo certo. Nós já estamos ao vivo nas redes sociais do Migalhas, tanto o YouTube quanto o Facebook. Então, já agradeço aqui o Instituto M133, na pessoa do Dr. Leonardo Sica, pela parceria na realização desse webinar sobre as fake news, controle, liberdade e direito. A gente tem a honra de receber aqui o advogado Ronaldo Lemos, professor de Direito da Informática da UERJ e da Universidade de Colômbia, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, foi um dos principais formuladores do Marco Civil da Internet e é um dos 20 membros do Conselho de Supervisão do Facebook, apresentador do Expresso Futuro e articulista da Folha de São Paulo. O senador Alessandro Vieira está confirmado para o evento, mas com a pauta do Senado, na votação do projeto de lei, ele está um pouquinho atrasado, vamos torcer para que ele consiga participar aqui conosco. Agradecer a presença da professora Maria Tereza Sadek, que é professora de Ciências Sociais da USP, especialista em instituições e processos judiciais, diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, de 2016 a 2018. A presença da doutora Patrícia Vanzolini, que é advogada, doutora em Direito Penal pela PUC São Paulo, professora do Mackenzie e do Damásio Educacional, e diretora do Instituto M133. Agora eu passo a palavra para o Dr. Leonardo Sica, do Instituto 133, advogado também, que vai conduzir os debates. Dr. Leonardo, por favor, está com a palavra. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham no YouTube do Migalhas, no site do Migalhas e nas outras mídias que transmitem esse evento. É motivo de um enorme orgulho para nós fazer primeiro esse evento em parceria com o Migalhas, um canal de comunicação jurídico muito importante. Então, obrigado, Milena, obrigado, Miguel, pela parceria. E reunir um time de primeira. Eu tenho falado para as pessoas nos últimos dias, mal acredito que eu consegui reunir um time tão capacitado para falar do tema. A Milena já bem apresentou, a professora Maria Tereza Sadek,
é a cientista política que talvez não, certamente mais entende, mais conhece instituições e processos judiciais no Brasil, tem uma visão muito privilegiada, uma visão próxima e distante ao mesmo tempo, e baseada no conhecimento, né? Estuda, pesquisa, sabe do que fala. Ronaldo Lemos, né? Ronaldo, meu colega de faculdade, é o orgulho aqui da nossa época de São Francisco, né? O pessoal mandou, Ronaldo é dessa época, falou, eu uso de credencial, estudei com o Ronaldo na faculdade, não é? Das várias coisas aí que a Milena falou, não é? O Ronaldo, hoje em dia, ele compõe o Oversight Board do Facebook, são 20 especialistas do mundo inteiro foram escolhidos para compor esse órgão importante, e um brasileiro. Acho que um só da América do Sul, na verdade. Um especialista da América do Sul, que é o Ronaldo, mais uma vez, né, o exemplo de que o conhecimento funciona. Conhecimento. Ronaldo, muito obrigado. Você é o âncora aqui do nosso evento. E a Patrícia, né, me dá a honra de dividir o dia a dia do M133 conosco, e é a nossa especialista, né, professora, e também é uma pessoa que tem muito familiaridade com redes sociais. Ela também tem essa experiência que também acho que casa com o nosso evento aqui, é muito importante. Bom, vamos ao debate, né? O senador Alessandro Vieira diz que vai participar, está em plenário, então nada mais assim impactante que ele possa daqui a pouco vir direto do plenário e entrar aqui. Ele já está com o link dele, ele deve entrar em algum momento. A dinâmica combinada, nós vamos ter uma exposição do Ronaldo Lemos, o Ronaldo vai fazer uma exposição, depois nós vamos abrir para o debate, a professora Maria Tereza Sadek, a professora Patrícia Vanzolini, com 10 minutos iniciais cada uma, depois nós vamos rodar o debate. A Milena está acompanhando no YouTube e no Facebook as manifestações do público, e nós vamos, na medida do possível, trazer para o debate aquilo que seja conveniente e possível. Eu também estou acompanhando aqui o chat do Zoom, para quem quiser se manifestar. Então, muito obrigado a todos, e saudamos também a sorte do nosso debate estar acontecendo nesse dia. Nós estamos debatendo, ao mesmo tempo que os parlamentares estão debatendo. Ronaldo, identificação de usuário, rastreamento de comunicação, moderação de posts com contraditório, né? De ontem para hoje eu ouvi falar de um monte de coisas. Fake news, vamos legislar sobre fake news. O que é verdade, o que não é? Precisaria de um filósofo aqui, né, para discutir com isso conosco, mas nós vamos legislar sobre a verdade? É disso que se trata? Do que se trata e quais suas ideias sobre o tema? Com a palavra, Ronaldo. Léo, muito obrigado. É um prazer gigantesco estar dividindo essa mesa com vocês. Excelente, a Teca está aqui conosco. Muito obrigado, tá? Além da Patrícia, de você. E você é muito gentil comigo, tá? Só vou dizer isso e está exagerando um pouco. A nossa geração lá na São Francisco, começando por você, é uma geração muito forte. Eu sou um elemento comum ali comparado com você e com nossos colegas, tá? Esse ponto é importante. Bom, dito isso, gente, eu vou fazer uma brevíssima apresentação e já saudando aqui as pessoas que estão conosco. Pelo Zoom eu consigo enxergar os nomes, pelo YouTube não, mas desde já saudando o Marcos, o Sérgio Gonçalves, o Spencer, grande amigo, está aqui conosco acompanhando também, a Valquíria, Andréa Bueno, a Nelise, muita gente aqui na nossa audiência, desde já também obrigado para quem está conosco. Agora, eu vou primeiro descrever o problema e segundo, eu vou falar um pouco da solução que está sendo proposta para esse problema e, na minha visão, desde logo, é uma solução majoritariamente equivocada. Então, qual que é o problema que a gente está tentando resolver? A gente tem hoje, infelizmente, uma situação em que, não só no Brasil, mas em outros países, em que a esfera pública está à venda, né? Você colocando recursos financeiros, com recursos tecnológicos, com recursos humanos, você consegue artificialmente pegar uma mensagem, pegar uma ideia que represente algo que você quer disseminar e transformar aquilo numa questão de massa. Então, esse tipo de ação, ela custa dinheiro, porque falar com muita gente sempre é caro, não importa qual é a mídia. Não importa se você está falando na televisão ou se você está falando na internet, você sempre vai ter que pôr um dinheiro significativo
se você quer alcançar 40, 50, 60 milhões de pessoas, que é o que está acontecendo agora. Então, há muito tempo no Brasil, e o registro acadêmico mais antigo disso é um estudo feito pelo pesquisador Daniel Arnaldo, um norte-americano que viveu no Brasil por um período, remonta à eleição de 2014, onde ele já identificou o uso de o que ele chamou de propaganda computacional sendo utilizada na eleição brasileira. E depois isso continuou, né? As eleições acabavam, mas o ritmo de campanha nunca acabava, né? Aquilo continuava, aquela máquina de informações, ela nunca foi desativada e, pelo contrário, ela foi só crescendo, né? Então, a gente tem hoje no Brasil uma situação em que, utilizando-se de robôs, contas híbridas, sock puppets, chipeiras de empresas que fazem impulsionamento no WhatsApp, né, coisa que nem existe no próprio WhatsApp, designers, né, pessoas que ficam o tempo inteiro criando conteúdo específico para esse tipo de disseminação, consegue propagar esse conteúdo de forma massiva todos os dias aqui no país. Então, o brasileiro médio, né, quando ele entra na sua rede social aqui no Brasil, ou no seu mensageiro eletrônico, muitas vezes, num determinado dia, ele recebe 100, 200 conteúdos novos feitos para serem viralizados dessa forma, e a grande maioria deles despertando sentimentos como medo, revolta, indignação, raiva, então apelando também para sentimentos muito básicos, né, das pessoas, porque esse conteúdo ele é desenhado para fazer isso. E eu até diria que esse conteúdo muitas vezes é uma mistura de política com religião, com pornografia e violência. Então são os pilares desse conteúdo que acaba circulando para o Brasil inteiro, e o efeito disso é tornar as pessoas apreensivas, muito focadas na sobrevivência imediata, com raiva, ou seja, fica difícil ter uma esfera pública, porque a esfera pública não está aberta para o debate, ela está aberta apenas para propaganda. Então, a esfera pública brasileira foi tomada por essa propaganda computacional massiva. E isso, de fato, eu acredito que a gente precisa ter um esforço para resolver, mas resolver de forma eficaz e sem tocar de forma alguma em princípios fundamentais, sejam eles a privacidade, a liberdade de expressão, o devido processo legal e assim por diante. Então, como é que se lida com esse desafio novo, sem que o remédio seja pior do que a doença, ou sem que o efeito colateral possa ser muito maior do que o problema que está sendo combatido. Então, o que vem acontecendo? O Brasil teve a CPI das fake news, que identificou uma série de atividades, teve agora o inquérito no Supremo também, que está bastante ativo nesse sentido, e já há alguns meses uma proposta de que esse problema fosse endereçado de forma legislativa. O primeiro projeto que foi feito para tratar desse tema já era problemático. Era um projeto que tinha mais de 20, 25 artigos, um projeto que se estendia por 6, 7, 8 páginas, né? E só de olhar isso, né, de uma perspectiva de alguém que participou da formulação do Marco Civil da Internet, né, que durou 7 anos para ser construída, e com muito debate, muita discussão, só de olhar um projeto que tem 8 páginas para regular a internet, já é assustador, né, porque já parte do princípio que está transbordando, está indo além do que precisa ir, ou está enrolando, ou está com itens ali que são desnecessários ou que não tem a ver com o problema necessariamente. E aí, quando a gente vai ao fundo, né, a gente percebe que esse projeto, desde o início, ele não teve consenso, ele teve problemas de debate desde logo, e a gente teve uma sucessão de substitutivos, né? Então, alguns substitutivos vinham, ampliavam ainda mais o projeto, aí vinha outro substitutivo e reduzia. Inclusive, o último substitutivo que eu recebi tem exatamente 30 minutos. Eu não consegui ler, porque a gente justamente entrou aqui no nosso debate. Mas, de qualquer forma, eu bati o olho e me parece que a estrutura ainda está lá. Então,
Quais são os problemas? Primeiro, eu vou dizer o que eu acho que seria a solução ideal e depois eu vou analisar os problemas a partir dessa perspectiva. Na minha visão, a única forma de se combater esse problema das fake news sem afetar liberdade de expressão e outros direitos fundamentais é follow the money, siga o dinheiro. Por quê? Porque essas atividades de desinformação, nessas campanhas massivas de desinformação, elas basicamente sempre são coordenadas, elas nunca acontecem sozinhas, elas sempre envolvem outros ilícitos no seu processo de execução, então ilícitos como falsa identidade, falsidade ideológica, fraude processual, sem falar calúnia, injúria, difamação. Então, é um conjunto de ilícitos, muitos deles com baixo potencial ofensivo, né, penas pequenas ali no Código Penal, mas que a soma desses ilícitos e dessas práticas afeta um bem jurídico muito importante, que é o bem jurídico, inclusive, da democracia, de uma esfera pública equilibrada, da possibilidade de haver um debate político real e não uma esfera pública 100% tomada por propaganda. Então, a partir desse princípio, na minha visão, o projeto inteiro deveria seguir de forma precisa, 2 princípios, né? Follow the money, que é combater quem financia essa questão das fake news, que investe dinheiro nisso de forma oculta, né, e coloca recursos financeiros para contratar os vários serviços que são feitos dessa forma, as pessoas que usam laranjas, né, porque se a pessoa está fazendo alguma coisa de que ela se orgulha, ela não vai ter problema nenhum em aparecer e dizer, não, isso aqui eu que paguei, etc. Agora, como as pessoas envolvidas nessas campanhas de desinformação têm vergonha do que estão fazendo, sabem que estão fazendo uma coisa errada, nociva, sempre ocultam a sua identidade, sempre usam intermediários para fazer os pagamentos, se valem de contas falsas ou robôs e assim por diante. Então cria-se ali um complexo cheio de ilícitos que poderia ser combatido. Então, na minha visão, seria o caso de criar um tipo penal que tratasse desse tipo de prática e uma especificação legal que permitisse, tornasse claro para as autoridades a possibilidade de que você poderia tratar esse tipo de ação como organização criminosa e ir atrás desses conjuntos de ilícitos, né, como organização criminosa, usando inclusive as medidas de investigação que essa definição ela permite. Então, em vez de combater as folhas, você combate a raiz. Porque a batalha contra os conteúdos, gente, ela é uma batalha inútil, né? Você pode ir lá, tem aqui uma fake news, eu removo. Tem aqui uma outra fake news, removi, essa aqui eu removi. Sendo que a raiz, né, de onde vem isso, permanece ali firme e forte, e a raiz é o financiamento, é o dinheiro, né? Então, esse ponto, eu acho que ele é importante e é o que resolveria esse problema. Então, na minha visão, esse projeto de lei ele deveria focar principalmente nisso. Poderia ter algumas questões adicionais, como, por exemplo, transparência, né? Rotular contas que têm alta probabilidade de automação, e isso eu também sou favorável, porque aí você combate desinformação com mais informação, né? Você primeiro descobre quem está por trás, porque essa informação da autoria ela é muito relevante para quem está recebendo, né, a informação. Se você sabe que determinada informação vem de determinados grupos ou indivíduos, você vai olhar para aquela informação de uma forma mais bem informada e vai decidir se você leva aquilo em consideração ou não. E o segundo ponto é que, ao permitir, por exemplo, a rotulagem de contas que têm alta probabilidade de automação, você não derruba essas contas, mas mostra que é uma conta que não tem uma pessoa, né, um ser humano ali por trás, mas que ela é parte, por exemplo, de uma rede que está querendo propagar esse tipo de desinformação. Então, você vai atrás do dinheiro, vai atrás da raiz do problema e
combate à desinformação com mais informação e não menos. Então, esse eu acho que é a premissa. E aí, só para encerrar, o que o projeto faz, né, e na medida que o senador Alessandro pudesse se juntar, eu até gostaria também de compartilhar isso com ele, já compartilhei em outros fóruns, mas eu acho que a gente pode continuar, é algo completamente equivocado, né? Porque é um projeto que pede para que as pessoas, para acessarem a internet, apresentem carteira de identidade, documento. Então, não vai ter mais acesso à internet sem comprovação de documento. A criação de conta em rede social sem mostrar documento. Gente, o Brasil me impressiona o quanto as pessoas desconhecem o nosso país, né? Eu estou há anos trabalhando pela criação de uma identidade digital, né, no Brasil, para justamente resolver esse problema da identidade no país, mas nós temos milhões de pessoas no país que não têm nem identidade. Já os fraudadores conseguiriam inúmeras identidades, que poderiam viajar estado por estado, porque o sistema é descentralizado, e obter lá quantas identidades quisessem para criar conta de internet. Então, o efeito de fazer isso é excluir uma parcela significativa da população de usar a internet de forma cheia, né, adequada, e o fraudador, esse fica intocado porque tem acesso a meios de fraude que são muito difíceis de serem detectados e continua podendo fazer o que quiser. Então, isso me preocupa muito. A gente viu agora a questão do auxílio emergencial, as filas que se informaram, a corrida para as pessoas tentar regularizar a CPF para poder receber um auxílio para viver. Agora, imagina as pessoas tendo que fazer a mesma coisa para poder acessar a internet e criar conta em rede social. Então, isso é irreal, é um projeto que, nesse aspecto, ele mostra o desconhecimento de qual país que está sendo legislado. Porque no Brasil o buraco é muito mais profundo e a gente não tem sequer o problema das identidades, né, da identificação do usuário, dos cidadãos do país resolvido, quanto mais você conseguir isso para fins de internet. Outros pontos preocupantes, né, e aí tem vários, é que o projeto ele cria obrigações, por exemplo, para os provedores, de derrubar contas automatizadas, né? Então, em vez de rotular, ele diz, fica vedada o uso de conta automatizada, fica vedado esse tal de tipo de uso de conta no provedor. E a minha preocupação aqui é que, na verdade, a pergunta é, quem vai decidir essa conta, entendeu? Quem é que decide que a conta vai ser derrubada? E o efeito é que quem vai decidir é o próprio provedor. Então, isso é tão maluco porque o projeto ele quer aumentar a responsabilização, vamos dizer, diminuir, né, o impacto do provedor ou os efeitos do provedor enquanto plataforma para disseminação de desinformação, mas o efeito vai ser o contrário, vai aumentar o poder dos provedores, inclusive de tomar a decisão de derrubada massiva de contas unilateralmente pelo lado do próprio provedor. Então, é um tiro que sai pela culatra, porque em vez de você entregar para o judiciário, o que já seria um desafio grande, mas foi o que o Marco Civil fez, ele decidiu que o judiciário era o último árbitro, né, se o conteúdo fica ou não. Esse projeto ele cria uma série de vedações e entrega para o provedor decidir ele mesmo quem é que está violando as contas. Então, no mundo que a gente está hoje, de disputa geopolítica acirradíssima, blocos de poder se formando, a lei brasileira vai lá e fala, não, o provedor pode derrubar contas que ele suspeite ou ache que são automatizadas ou são ilegítimas. O provedor inserido nesses contextos, né, porque tem provedor em tudo quanto é país, vai falar, ótimo, então agora eu tenho autorização legal para remover 1 milhão de contas, porque eu acho que essas contas são automatizadas ou são ilegítimas. Então, o efeito vai pela culatra, né? Até a coisa da responsabilização do provedor, ela vai ao contrário. Então, o projeto tem muitos capítulos e trechos inúteis, né? E que são repetições de uma série de princípios,
mas inúteis e, ao mesmo tempo, perigosos, porque sempre que você transforma aquilo em lei, depois o decreto regulamentador pode interpretar de um jeito, os juízes interpretam de outro, então você cria ali uma espiral de incerteza derivada do decreto. Faz outra coisa que, ao meu ver, é muito criticável, que é criar um conselho de transparência de regulamentação da internet, um conselho com representações de todos os tipos, o governo está lá, a sociedade civil, etc. E isso também eu acho absolutamente temerário, inclusive porque o conselho, em uma das encarnações dos substitutivos, teria a prerrogativa e a missão de definir o que é desinformação. Então, esse conselho, toda vez que eu vejo conselho e liberdade de expressão misturados na mesma frase, eu me preocupo, você entendeu? Porque quando você cria conselho para lidar com o tema de liberdade de expressão, já é errado por premissa, entendeu? Viola o princípio do direito do juiz natural e uma série de outras coisas. Então, isso também me preocupa bastante. E aí, só para encerrar, e agora encerrando mesmo, eu acho que o projeto ele poderia passar por uma enxugada em que ele se tornasse mais efetivo para lidar com o problema que ele faz. Eu acho que o Siga o Dinheiro é o núcleo para que isso aconteça, e foi exatamente as partes e os artigos que tratam de Siga o Dinheiro que foram removidos do último substitutivo que eu vi hoje de manhã. Deixaram toda essa maluquice e a única parte realmente efetiva do projeto foi suprimida, entendeu? Então, realmente estou preocupado. Eu acho que, do jeito que está, o projeto provavelmente não avance, porque a complexidade dele é muito elevada, querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, transcendeu e extrapolou o limite, né, de combate às fake news e virou um projeto prolixo, cheio de problemas e com efeitos colaterais, inclusive, que podem levar à exclusão digital e a aumentar o poder dos provedores em vez de diminuir. Então, essas são algumas das minhas preocupações, e com isso eu encerro, agradecendo mais uma vez o Léo por estar promovendo esse debate, e espero que o senador Alessandro possa se juntar a nós em algum momento. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. O tema é complexo, tem várias questões, eu anotei, e eu vou deixar para controvertê-las ao final. Professora Maria Tereza Sadek, com a palavra. Léo, eu devo confessar que é o maior prazer do mundo estar aqui com você, sobretudo ouvindo o Ronaldo, de quem eu sou uma profunda admiradora há muito tempo, e eu concordo com tudo que ele falou, com tudo, absolutamente tudo. Eu acho que a única vantagem que nós temos neste momento de ter esse projeto é porque nós podemos discutir o tema. E esse debate tem que ser feito, esse é um tema importante, e foi muito precioso, Leonardo, você ter marcado esse tipo de reunião exatamente no dia de hoje. O que eu queria lembrar é assim, que as áreas de consenso são mínimas. Talvez exista só uma, que é que o problema existe. E o Ronaldo apontou muito bem qual é a diferença da configuração deste problema nos dias de hoje em relação ao passado. Ou seja, a ideia da desinformação sempre existiu, da mentira sempre existiu. Está desde lá da Bíblia, quando a serpente enganou a Eva, e aí ela perdeu o paraíso, etc. e tal. Depois disso, nós tivemos um fato muito emblemático que todos devem se lembrar, que foi quando, em 1938, uma rádio nos Estados Unidos, exatamente em Nova York, publicou uma questão lá do Orson Welles dizendo que pessoas de outros planetas iriam invadir a Terra. Houve uma comoção total, foi gente que foi parar no hospital, outros invadiram a rua. Ou seja, mentira sempre provoca consequência, das mais suaves às mais terríveis. Aqui no Brasil nós já vivemos isso N vezes, estamos vivendo até hoje, ou seja,
a questão da vacina do sarampo passou por isso, as pessoas deixaram de vacinar, aí o sarampo voltou. Por quê? Porque se passou uma fake news dizendo que, que a vacina provocava mais doenças do que outra coisa. Já teve pessoas que foram linchadas, morreram com fake news. Então, tudo isso existe. O problema existe. E o problema tem uma configuração muito diferente nos dias de hoje do que tinha no passado, sem dúvida nenhuma. O Ronaldo pontuou muito bem. Essa diferença está na ideia de que é agora uma questão de massa, é uma fábrica de fazer fake news. Então, como nós temos essa fábrica, é necessário que se atue em relação a como é que se define isso, como é que se controla isso. E aí é que nós temos o maior problema e as maiores áreas de discordância. O dissenso, eu acho que é absoluto. Ou seja, o que se sabe até hoje não é suficiente para que se atue de uma forma muito clara, que todos os agentes públicos concordem a respeito. Eu acho que a primeira questão que todos sabem é que, numa sociedade muito polarizada, como a que nós estamos vivendo hoje no Brasil, a probabilidade de desenvolver fake news, delas se propagarem com muita velocidade e se alimentarem da divisão, e elas mesmas alimentarem a divisão, é muito alta. Ou seja, quanto mais dividida, quanto mais polarizada for uma sociedade, maior a probabilidade que nós venhamos a ter a disseminação de fake news. Uma segunda questão que nós sabemos é que o nível de educação muito baixo favorece também as fake news. E nós sabemos, não apenas da exclusão digital a qual o Ronaldo fez referência, mas nós sabemos também que o nível de escolaridade no Brasil é dos mais baixos do mundo. Isso facilita muito a propagação das fake news. Então, as pessoas passam a acreditar naquilo ou que a ideologia lhes permite, ou então naquilo que é mais reproduzido. Porque a habilidade daqueles que propagam fake news é muito alta. Se assim não fosse, não se teria uma propagação tão excepcional como nós temos. Por outro lado, nós sabemos também que o grau de transparência interfere fundamentalmente nas fake news, na possibilidade de propagação das fake news. Então, quanto mais transparente for a sociedade, quanto maior for o grau de prestação de contas, menor é a probabilidade que as fake news se espalhem. E o nosso grande problema está naquilo que o Ronaldo apresentou como remédio. Os remédios, muitas vezes apresentados, e eu concordo inteiramente com o que o Ronaldo falou, às vezes eles são muito mais perigosos do que a doença. Então, se nós pensarmos o que é que tem sido propagado, eu diria, se tivéssemos um contínuo, eu diria que num extremo nós temos um controle absoluto, no outro extremo nós deixa tudo solto como está. Ou seja, nenhum dos dois extremos vai resolver o problema. E aí isso me fez lembrar, quando se tem um controle absoluto, que nós podemos cair naquilo que eu chamava o paradoxo do Rousseau. Eu estou falando do Rousseau, do contrato social. O que ele dizia? Que para as pessoas não serem influenciadas quando vão votar, porque ele acreditava na existência de um bem geral, era que cada um ficasse isolado sem nenhuma informação, porque aí, olhando a si próprio, a pessoa descobriria o que era o bom, o que era o bem para a sociedade como um todo. Quer dizer, isso é um absurdo, sobretudo, porque isso nos leva ao totalitarismo, isso, numa sociedade de massas como nós vivemos atualmente, é absolutamente inviável e não tem por que ser pensado. Mas, por outro lado,
se nós vamos pensar quem é que vai controlar, e quem é que vai controlar o controlador? Muito bem, você monta uma agência de controle. E quem é que controla a agência de controle? Quem é que vai dizer o que é falso, o que é verdadeiro? Qual é a definição de falso? Qual é a definição de verdadeiro? Isso vai depender fundamentalmente de o quê? De um lado, do conhecimento. Agora, numa sociedade que ultimamente vem desprezando o saber da ciência, isso fica muito mais complicado e, mais do que complicado, fica perigosíssimo, porque a ideia de que a verdade está na ideologia é perigosíssima. Então, aí nós temos a ideia da ideologia, da religião, de um saber que é binário, e nós sabemos quais são os impactos disso. Eu vou dar um exemplo que é muito atual, quando uma autoridade do país diz que nós não estamos vivendo um vírus perigosíssimo, mas nós temos uma gripezinha, isso provoca consequências ao limite, quer dizer, sem limite. Quais são as consequências de uma notícia falsa como essa? São você ter um verdadeiro genocídio social. Então, eu concordo mais uma vez com o Ronaldo. Como é que nós temos que pensar em combater as fake news, que são, de fato, um problema que se torna ainda mais acentuado em épocas eleitorais, e nós estamos próximos de eleições agora. Não sabemos sequer se elas vão ser adiadas ou não, mas, sendo ou não adiadas, nós teremos eleições municipais agora, e que é um ambiente muito propício à divulgação, à propagação de fake news. Nós sabemos os impactos das fake news, por exemplo, são muito claros nas últimas eleições norte-americanas. Nós sabemos, porque já foi revelado, que várias entidades da União Soviética atuaram nas eleições norte-americanas a favor do Trump e contra a Hillary Clinton. Então, nós sabemos que a época eleitoral é uma época muito propícia. E nessa época nós temos que tomar ainda mais cuidado, mais precauções em relação a isso. O que fazer? Eu não sei, eu tendo a achar como o Ronaldo. Eu acho que é necessário que se pense aonde está o dinheiro, quem é que está pagando. Hoje mesmo eu li no Globo uma notícia que me deixou assustada. Um deputado federal do PSC, ele sozinho colocou nas redes de fake news uma quantidade muito expressiva de dinheiro, e mais do que isso, um dinheiro que sequer era dele, é um dinheiro público. Quer dizer, isso é gravíssimo. Quer dizer, o Ronaldo fala, vamos seguir o dinheiro? Vamos seguir o dinheiro. O dinheiro é privado, é um problema. O dinheiro é público, é um problema ainda maior. Então, isso é obrigação que seja pensado. Nós temos, de fato, que pensar como é que se faz esse financiamento das fake news, como é que se pode pensar em mecanismos de que se construam barreiras a essa disseminação de notícias falsas que podem ter impactos muito fortes na vida coletiva, na arena pública, e, com isso, fazer com que aquilo que já é uma desigualdade social, que é terrível neste país, seja ainda mais acentuado por obra das fake news. Enfim, nessa primeira rodada, é exatamente o que eu gostaria de levantar, dizendo mais uma vez, eu acho que o Ronaldo tem pensado de uma forma muito produtiva em relação a esse problema. E eu diria mais ainda, quando nós temos a ideia do problema e conseguimos levantar questões a respeito desse problema, nós estamos caminhando na direção de buscar soluções. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora. Obrigado pela essa
primeira explanação, a professora falou dois aspectos muito importantes. Nós temos uma eleição esse ano, teremos, e mais do que isso, uma eleição que provavelmente não terá campanha de rua. Então, uma eleição que vai quase toda se disputar em arena eletrônica. Talvez seja a primeira eleição no Brasil que seja inteirinha pela internet. Olha o tamanho do problema. E falou de algo que já serve para a gente acionar a Patrícia aqui, de remédios que matam o doente e não curam a doença, né? Nós, da área penal, somos escolados em remédios que não curam, não resolvem o problema e matam o doente. Remédios que têm efeitos colaterais mais fortes do que os efeitos positivos. Então, com essa observação, eu passo a palavra para a Patrícia. Patrícia, bom te ver. Tudo bem, Leo? Olá a todos e todas que estão nos assistindo. Olá, Ronaldo, Maria Tereza, Milena. Fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse debate. É um debate que é vital, é fundamental, nós precisamos enfrentá-lo, mas eu não posso me deixar de expressar uma certa sensação de, eu não sei, de desamparo que eu queria compartilhar. Eu não sei se vocês viram o documentário sobre a Cambridge Analytica, né, do Netflix. Eu acho que todo mundo que vê aquele documentário sai um pouco zonzo, pensando, ruiu a democracia como a conhecemos, ruiu, quer dizer, como é que se garante eleição, voto, dentro de um contexto em que seus dados são captados, em que a informação que te chega é direcionada. Bom, aquele filme, para mim, foi altamente impactante. Então, eu nos vejo assim como crianças engatinhando na luta contra um monstro cujo tamanho nós nem sabemos, né? O tamanho que isso tomou na nossa vida, o grau de impacto que isso tem em todas as democracias do mundo. E nós aqui tentando lidar com isso do jeito que podemos, pensando em projeto de lei, e é ótimo, e temos que avançar, mas a sensação de estar lutando ou de estar enfrentando uma realidade, a semelhança da pandemia, uma realidade muito desconhecida, muito vasta, muito gigante, em que o cobertor é sempre curto, em que você puxa de um lado e descobre do outro, em que você quer proteger a democracia aqui, mas você, por outro lado, promove medidas autoritaristas, por outro lado, é muito incômoda essa sensação, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu sinto é que nós, enquanto crianças aí tentando lutar contra esse monstro, temos uma tendência de nos lançarmos contra eles com as nossas arminhas, que são as leis e etc., e temos que ter muita moderação, porque podemos ser devorados por ele num piscar de olhos. E por isso, o uso do direito penal e o uso dos controles aí, da mídia, etc., deve ser feito com muita parcimônia. Eu também acho que nesse tema, na dúvida, é melhor menos controle, é melhor menos direito penal, ainda que para isso nós precisemos conviver com o monstro um pouquinho mais, entender como ele funciona, o que ele come, do que ele se alimenta, como é que ele cresce. Eu acho melhor do que fazer coisas de forma atabalhoada, de forma assodada, que podem piorar muito o problema, né? Que podem engordar muito esse monstro. Como disse o Léo, nós no direito penal somos escolados em remédios que são piores que a doença. O próprio uso do direito penal, né, impõe sempre esse questionamento, né? Quais são os efeitos colaterais de um direito penal que é sempre seletivo e que sempre se voltou por uma categoria principal, né, os pretos pobres e excluídos, e que hoje se volta para outra categoria, que é a classe política. Por favor, não estou defendendo passando pano nem passando a mão na cabeça, mas o direito penal como arma, né, de lawfare, como arma de disputa política, tem sido protagonista. Então, quanto mais direito penal, mais esse cheque em branco nós damos para o poderoso de plantão poder excluir ainda mais os excluídos e poder usar uma mão armada do Estado contra seus inimigos políticos. Por isso, na dúvida, eu sempre sou pelo vamos devagar com a dor com o direito penal, né?
Isso posto, do ponto de vista do direito penal, eu acho que, como o Ronaldo falou, muitas dessas condutas já configuram crime, né? Não acho que a gente precisa de uma neocriminalização, como fez o Peru, né? Acho que é bom que a gente não tenha ido nessa linha de fazer uma lei penal de emergência, fake news do coronavírus, quer dizer, fazer uma lei específica para isso. Acho isso contraproducente, simplesmente simbólico e ruim. Então, acho que não precisamos... pouca coisa, há poucas lacunas de criminalização. Estava lendo que até está sendo usada a lei de contravenções penais, né, naquele artigo que fala provocar alarma social ao propagar pânico. Quer dizer, nós temos lei a dar com pau, nem nós penalistas conseguimos conhecer todo o arcabouço legislativo. Então, procurando bem, sempre tem uma lei, né? Como disse o Ronaldo, falsa identidade, falsidade ideológica. Eu acho que existe, mas eu acho que usar o direito penal de cara, de chofre, por exemplo, para definir fake news, para definir o que é verdade ou mentira, isso é errado, é equivocado, é um caminho ruim. Eu queria colocar alguns questionamentos, então, à fala do Ronaldo e à fala da Maria Tereza. Quanto à fala do Ronaldo, né, quanto ao que o Ronaldo colocou, a questão da criminalizar do follow the money. Concordo que, enfim, que o resto é enxugar gelo, né? Tal como no combate à droga, né? Você ficar tirando o traficantezinho da rua é enxugar gelo, é frustrante, pega o pequeno, pega aquele que está sendo usado como massa de manobra, que não é o grande, o cabeça do negócio, é besteira. E havia, Ronaldo, um tipo, pelo menos na versão que eu tenho do projeto, havia um tipo penal, quer dizer, havia uma previsão de aumentar a Lei 2.850, que é a Lei de Crime Organizado, acrescer um inciso, para tipificar como organização criminosa as organizações formadas, mas a própria redação eu achei ruim. Achei a ideia boa, mas ruim, porque diz que tipificava como organização criminosa as organizações formadas para criação ou operação de contas inautênticas, contas automatizadas não identificadas ou redes de distribuição artificial não identificadas por meio de recursos financeiros e técnicos, praticando atos ilícitos. Então, Ronaldo, você me corrige, é uma pergunta que eu faço a você. Eu, como penalista, fazendo a você que é especialista em digital. Me parece, eu lendo esse tipo, eu entendo que ele não está considerando que a criação de contas inautênticas ou contas automatizadas não identificadas ou redes de distribuição artificial não identificadas, isso não é em si ilícito. Mas, se essa organização tiver como propósito usar esse meio para praticar, ou praticar ilícitos, quer dizer, eu preciso ter um outro ilícito acoplado. A mera formação dessa rede não estaria sendo criminalizada. Na minha leitura, foi isso. Então, seria preciso que essa rede praticasse um ilícito ou fizesse através de um ilícito para que fosse considerado crime organizado. E aí a minha pergunta é um pouco, vai numa fala da Maria Tereza, que é a questão de, bom, tá bom, uma fake news que seja uma calúnia, que seja uma difamação, sem dúvida nenhuma, é um ilícito. Uma fake news que se dedique a imputar pessoas falsamente crimes ou atividades vexatórias, enfim, isso é crime. Mas quando a gente debate, o Léo bem falou, né, sobre o que é verdade, o que é falsidade, eu acho que nesse espectro, sem querer também ser muito, eu acho que existem mentiras. Eu não sou relativista ao ponto de não, mentira não existe, então é pós-verdade. Não, tem coisa que é mentira. A Terra é redonda, gente. É mentira que ela é plana. Para mim, não tem muita discussão sobre isso. A ciência provou e pronto. Mas existe dentro desse espectro verdade e mentira, né, um espectro do que é cientificamente comprovado como mentira, do que é cientificamente duvidoso. Eu não tenho uma comprovação 100%, então dizer que é ou que não é mentira. Tem um espectro do que depende de uma percepção ideológica, que, num certo sentido, o nazismo é de esquerda ou de direita. Dá para dizer? Eu, pessoalmente, estou convicta de que o nazismo era um movimento de direita, mas dá para dizer que a afirmação o nazismo é de esquerda é mentira? Dá para dizer que é mentira? Dá para dizer
Dá para dizer que a negação do Holocausto seja uma mentira? Em que sentido, né? A negação de que existiram as mortes é uma mentira, mas a negação de que aquilo foi, enfim, né, um conflito entre povos legítimo, isso é uma mentira? Então, concordo inteiramente com o Ronaldo, delegar a provedores privados a possibilidade de monopolizar um discurso, né? As redes, elas, no mínimo, elas propiciam, pelo menos em tese, essa multiplicidade, esse pluralismo do discurso, essa falta de monopolização do discurso. Eu posso falar o que eu quiser, isso, de certa forma, é democrático, por mais que... Então, delegar esse controle à iniciativa privada, sem passar pelo judiciário, me parece impossível. Mas, então, a ideia de criminalizar o follow the money, eu acho que também ela resolve, mas ela não se furta a enfrentar isso, né? Vai ter que primeiro, se estabelecer o que é aceitável, o que não é aceitável, o que de fato é mentira, o que é a minha opinião, enfim, né? A questão sobre, sei lá, cura gay, né? Sobre se a homossexualidade é uma doença ou não. Isso, eu posso falar isso, não posso falar isso, é uma mentira, não é uma mentira? Então, eu acho que, realmente, no limite, no extremo, organizações dedicadas a mentir, a enxovalhar reputações, a imputar crimes. Bem, isso eu acho que está coberto, mas ainda fica uma zona cinzenta, eu acho bem ampla, que precisa ser decidida. E aí, Ronaldo, eu te faço uma pergunta, porque, de fato, eu não tenho conhecimento da matéria sobre a questão dos órgãos de regulamentação, tais a moda do CONAR. Você acha isso inteiramente negativo? Porque eu confesso que nas minhas discussões sobre o CONAR, né, não sobre um órgão de... Eu não acho uma ideia horrível que um órgão plural possa ser um órgão de autorregulamentação, no sentido de dizer, olha, essa propaganda induz o consumidor a se comportar de forma perigosa. Você acha que a moda, a exemplo da atuação do CONAR, você acha a atuação do CONAR uma atuação indevida, equivocada? Você acha que não devia existir um órgão assim? E você não acha que na internet um órgão que garantisse pluralidade, participação da sociedade, não poderia começar a estabelecer parâmetros, paradigmas mínimos do que, né, você pode, não pode falar na internet, numa construção que venha da sociedade, mas não seja monopolizada pelo provedor? Então, eu queria fazer essa pergunta sobre os órgãos de regulamentação, se isso não seria um caminho para a gente amadurecer, porque, insisto, acho que mesmo o follow the money, ele é interessante, mas vai chegar uma hora que o cara fala, né, eu boto dinheiro mesmo porque eu acho que a Terra é plana mesmo, e qual o problema? Vou continuar, porque eu acho que realmente há um exagero no tratamento do coronavírus e tal. Então, eu acho que a gente vai ter que amadurecer para um consenso sobre o que pode e o que não pode. Será que isso vai ficar inteiramente ao crivo do judiciário? Né? Vai ser o judiciário que vai ser o responsável por dizer, então, o que é, o que pode, o que não pode, o que é abuso? Né? Também gostaria de ouvir a doutora Maria Tereza, que é absolutamente especialista nesse intestino do judiciário, porque também, tá bom, o judiciário é melhor que o provedor, mas também não é uma Brastemp, porque o judiciário também é portador de posições políticas, ou é portador de preconceitos, é portador de visões ideológicas, de classe, de raça, etc. Então, é o judiciário que vai ficar como autoridade máxima e absoluta, ele tem competência para isso, né? Então, acho que seriam essas minhas colocações. Em resumo, acho que o direito penal, quanto menos, melhor. Acho que regulamentação tem que ir toda na linha da transparência, eu tenho que saber que aquilo é um robô, eu acho que não tem que tirar o robô, eu tenho que só saber que aquilo é um robô, acho que isso é o caminho, mas acho que falta muito um caminho assim, extenso para a gente avançar e dá um pouco de desespero, né? Sabendo que as eleições estão aí, que a gente vai ser manipulado, vai ser invadido. Eu acho que todo mundo que viu Cambridge Analytica saiu pensando em si, né? Será que eu sou manipulado? Será que eu, quando abro o Facebook, eu subliminarmente estou sendo invadida por informações que eu não queria ouvir, eu não queria ver, mas eu estou vendo, elas estão entrando nos meus olhos? Dá um desespero, né? Então, eu queria que os meus dois aqui especialistas me dissessem como que a gente pode
começar a viver nesse novo mundo, nesse mundo tão arriscado. Obrigada, Léo, obrigada a todos. Obrigado, Patrícia. Sempre ótimo te ouvir. Eu vou tentar resumir aqui um pouco do que eu vi aqui no chat e devolver todos os problemas para o Ronaldo e para a professora Maria Tereza. Primeiro, o senador ainda está em plenário. Posso responder? Ah, tá. Manda ver. Segue em frente, Léo. Não, tá, o senador ainda está em plenário. Não, eu só queria saber se valeria já... a gente está falando juntos. Vamos lá, coisas do Zoom. Estafa do Zoom, como o Ronaldo escreveu nessa segunda. O senador ainda está em plenário. Estamos aguardando, acho difícil que ele consiga sair do plenário. Mas eu vou trazer uma frase dele que agora há pouco ele falou para o UOL, no ao vivo do UOL, o seguinte, Ronaldo. Ele falou que um projeto que não trata de conteúdo não pode ser considerado um problema à liberdade de expressão. Essa é a visão do senador. Então, vou trazer ele para o debate aqui, por meio do que ele está falando agora aqui no UOL. E já gostaria de te deixar, Ronaldo, aqui as questões. O pessoal está preocupado aqui com a rotulagem, quem vai rotular, e essa questão da autorregulação regulada. Como é que fica essa... O que você acha, o que você não acha disso? E as questões que a Maria Tereza e a Patrícia levantaram, a bola está contigo. Tá bom, gente, obrigado, e quero ouvir também a Teca e depois você e a Patrícia também nesse vai e vem, tá? Mas é o seguinte, Patrícia, sobre a autorregulação regulada, eu gosto, tá? E não pode ser confundida, porque o projeto ele faz duas coisas. Ele cria um conselho e depois ele fala de autorregulação regulada. São coisas completamente distintas que o projeto faz. Então, quando ele cria esse conselho, o conselho tinha algumas missões bem definidas. Definir o que é desinformação, organizar um seminário por ano, ele ganha lá uma série de atribuições, vira uma espécie do conselho de comunicação social, só que para tratar da questão da desinformação. Isso eu acho perigoso, tá? Isso eu acho... Qualquer conselho que lide com definir o que é e não é desinformação, já acho problemático. Agora, autorregulação regulada, acho bom. Não sei se vai resolver o problema como um todo, etc., mas ter isso na lei, apesar do nome exótico, né, talvez buscar um nome melhor, autorregulação regulada, pode ser que tenha, sim, um impacto. Então, isso não acho que é um ponto negativo da lei, não. Acho que isso está ok. Agora, sobre a questão penal, e aí, Léo, falando sobre a fala também do senador, tudo que a gente está fazendo aqui, essa lei, se ela tocar em conteúdo, ela já sai derrotada. Ela não pode tocar em conteúdo, ela tem que tocar em procedimentos, entendeu? Porque qual que é o desafio aqui? Uma coisa é a fake news artesanal, entendeu? É o erro, é o boato, é até a ignorância, e disso a gente não tá e nunca vai estar livre. Então a pessoa ir na página dela e falar uma coisa errada, ou uma coisa falsa, inverídica, eu acho que isso a gente tem que sempre tolerar e tem que aceitar, porque está dentro do limite da liberdade de expressão. Claro, pensando aqui, tem conteúdos que são ilícitos, né? Discurso de ódio, ataques a classes protegidas e uma série de outras, tal como a doutrina sobre liberdade de expressão já definiu muito bem. Agora, a outra coisa é a fake news profissional, né? A pessoa... ela mobilizar recursos, ela contratar pessoas, ela criar e pagar por engajamentos, criar e pagar por robôs e gestão desses robôs, pagar empresas para fazer impulsionamento por meio de chipeiras no WhatsApp, contratar bunkers com designers, que todo dia ficam ali industrialmente produzindo conteúdos novos. Então, não me interessa nem qual é o conteúdo aqui, tá, de que essas pessoas estão produzindo. Eu acho que a lei não pode se interessar no conteúdo, mas ela tem que se interessar se houve ilícitos nesse processo de industrialização. Você entendeu? Se nesse processo de industrialização houve falsa identidade, houve falsidade ideológica, houve uso de laranjas, entendeu? Então, houve fraude processual, a pessoa tentando ocultar os seus rastros,
nesse sentido, e ilícitos de forma e que podem resultar também em ilícitos de fim, né? Então, calúnia, difamação e injúria são ilícitos, racismo é ilícito e uma série de outras coisas que já estão, inclusive, definidas em lei. Então, não acho que o processo tem que tocar em conteúdo de forma alguma, mas em processo, até porque não é função do Poder Judiciário decidir o que é falso ou verdadeiro. A função do Poder Judiciário é decidir o que é legal e ilegal. Agora, decidir o que é falso ou verdadeiro é uma construção social extremamente complexa, envolve universidades, envolve ciência, envolve método científico, envolve debate, falseabilidade e uma série de outras coisas. Então, não cabe ao judiciário ser árbitro do que é verdade ou não. Por isso que eu acho que o projeto ele tem que se circunscrever a esse procedimento de industrialização de campanhas massivas que, para serem operacionalizadas, praticam ilícitos, entendeu? Então, esse eu acho que tem que ser a circunscrição do projeto. E o inciso que você leu da Lei das Organizações Criminosas, eu acho ele importante e concordo com você, precisa melhorar a redação. Mas o princípio ali é porque a Lei das Organizações Criminosas estabelece um patamar inicial, né, de 4 anos. Então, o crime ele tem que ter pena mínima, pena máxima, né, de 4 anos para o gatilho da Lei das Organizações Criminosas ser ativada. E como a gente discutiu no início, esses ilícitos que são feitos, eles são vários ilícitos de baixo potencial ofensivo, que, na sua somatória, afetam um bem jurídico muito maior, um bem jurídico muito relevante. Por isso que eu acho que essa clarificação, né, pode sim constar ali de um inciso para dar às autoridades um sinal de que, olha, há um indício aqui de que tem uma série de ilícitos sendo praticados para essa finalidade que estão afetando um bem jurídico de grande valor para qualquer Estado democrático de direito. Então, seria nesse sentido esses pontos. Então, só isso que eu tenho para dizer agora. Obrigado mais uma vez. Professora Maria Tereza, passo também uma pergunta aqui que vem no chat, as pessoas, colegas, provavelmente a maioria de profissionais do direito, preocupados se o judiciário terá estrutura, conhecimento para tratar disso, se seria melhor demandar na área civil, tratar no campo do dano moral, no campo indenizatório, e a senhora, melhor que ninguém, conhece esses aspectos. Não cabe ao judiciário de jeito nenhum, que seria um ativismo que está contrariando, inclusive, a Constituição. O judiciário definiu o que é certo, o que é errado, do ponto de vista legal e geral. O que o judiciário pode fazer é, quando uma questão é judicializada, o judiciário julga. Agora, eu quero lembrar que o judiciário está com quase 80 milhões de processos, quer dizer, nós temos que procurar uma saída que não seja a judicialização, porque a judicialização só vai fazer com que esse problema se avolume, fique um problema de tamanho assim que depois ninguém vai conseguir manejar. A Patrícia falou uma coisa que me parece muito interessante, que é a questão da autorregulação. Eu li que o ministro Gilmar Mendes fez uma proposta de uma regulação controlada pelo legislativo e não pelo judiciário, como não poderia ser, quer dizer, o judiciário não pode fazer isso. Então, seria o legislativo. Mas eu acho, Patrícia, que você tem razão, o modelo do CONAR é muito mais apropriado, porque é um modelo onde você tem várias pessoas de várias instituições e a representação da sociedade civil. Então, ali você tem uma autorregulamentação de fato, e você tem a possibilidade de evitar a judicialização. Eu acho que nós temos que lutar o tempo inteirinho para que nada mais seja judicializado, porque tudo que é judicializado significa solução retardada, solução não encontrada, e é muito complicado você pensar que caberia ao judiciário definir o que é certo e o que é errado.
Quer dizer, isso é uma questão, de fato, de um organismo de autorregulação e que se pense como é que se pode fazer. Agora, sem dúvida nenhuma, nenhum direito é absoluto. O direito de liberdade de expressão não é absoluto, como qualquer outro direito que consta da Constituição não é absoluto. Por exemplo, eu sei que na Alemanha é absolutamente proibido qualquer manifestação a favor do nazismo. Então, você vai dizer que a Alemanha não é democrática? Claro que é democrática, mas você tem alguns limites. Então, são esses limites aos quais o Ronaldo estava fazendo alguma referência. Patrícia, já quer falar? Quer devolver para o Ronaldo? Não, eu agradeço ao Ronaldo aí pela explicação desse inciso 3. Agora eu entendi honestamente o sentido dele, eu não estava entendendo direito. Essa lei de organização criminosa, vou fazer de novo a advogada aqui do diabo, né? Mas é uma lei que ela é muito invasiva. Então, ela é uma lei que permite medidas muito agressivas e invasivas, né? Ela permite captação ambiental, ela permite alguém botar uma escuta dentro do meu escritório, dentro da minha casa, ela é uma medida... Então, ela também é uma lei que tem que ser usada, como tudo no direito penal, né? Com muito cuidado, até porque mexeu, né? Juntou 4, já dá o número para a organização criminosa, estamos aqui hierarquicamente organizados, etc., mas eu acho que essa conjuntura dessa reunião de pessoas, esforços, dinheiro grosso, muitas vezes dinheiro ilícito, se enquadra, né? Acho que não é artesanal, como se fala, não é de fundo de quintal. Eu acho que se enquadra. Agora eu entendi por que essa menção, e isso então corrobora a minha primeira visão, quer dizer... E aí, dentro do que a Maria Tereza falou, então quer dizer que nós estamos aqui chegando num consenso, né, de que simplesmente dar ao provedor esse direito de vida e morte sobre a livre expressão é péssimo, né? O provedor, ele não é um oráculo, né? O provedor é uma parte da sociedade que pode estar a serviço de uma ideologia política e tal, e pode, obviamente, né, claro, usar isso pro mal. Então, autorregulamentação talvez seja o caminho, é um caminho de amadurecimento da sociedade, né? Da gente debater e falar, não, essa propaganda, né? Aquela propaganda, eu lembro que um exemplo, quando eu dava crime contra o consumidor, aquela propaganda que estimulava as crianças a pararem de tomar leite para tomar o leite ninho, etc., e foi considerada e tirada por uma autorregulamentação, né? Quer dizer, você não precisa passar pelo judiciário e a sociedade amadurece e fala, não queremos isso, né? Isso é ruim, etc., pode ser, mas então nós estamos chegando aqui num ponto interessante em relação a fake news especificamente, quer dizer, a propagação por si só queria me assegurar que é isso, a propagação por si só de uma notícia falsa, mas desde que ela não ofenda a honra de ninguém, ela não crie alarme social, ela não use de interposta pessoa, de laranjas ou de... Isso em si, a mentira não está sendo proibida, nem banida. É isso, o que está sendo proibido, banido, de propagar a mentira como se fosse verdade, dando a ela um alcance. É aí que chegamos. Na minha visão, Patrícia, é exatamente isso, tá? O que eu acho que o projeto tem que pegar e tem que ser como núcleo, e talvez o projeto só precise ter uma página ou menos para fazer isso, tá? Ele tem que pegar quem cria mecanismos industriais, né, de propagação de informações, cometendo ilícitos, né? Então, a pessoa que oculta a sua identidade, comete crime de falsa identidade, falsidade ideológica, e oculta que está investindo naquilo por meio de laranja, intermediário, cria contas massivas em provedores, né? Que isso em si é um ilícito, né? Inclusive ilícito que viola os termos de uso, muitas vezes, das plataformas. Então, essa conduta que eu acho que é importante. Por quê? Porque uma coisa é o direito à liberdade de expressão.
Agora, do direito à liberdade de expressão, não há um direito à viralização, né? Eu ir lá na minha página ou na minha rua e falar uma coisa errada, etc., zero problema, desde que não caia nessas situações limites, como a professora Maria Tereza mencionou, de discursos de ódio, racismo, etc., que aí são situações que já são reguladas e banidas e estão fora da proteção da liberdade de expressão. Agora, eu tenho uma informação, seja ela qual for, que eu tenho desejo de que ela chegue em 60 milhões de pessoas. Mas eu não quero estar vinculado àquilo, eu não quero que ninguém saiba que eu sou a pessoa que está propagando aquela informação. Então, o que eu faço? Eu vou contratar uma série de robôs em Bangladesh ou na Indonésia com um perfil falso, eu vou colocar a mão em dinheiro para um monte de designers que vão desenhar ali conteúdos que eu quero propagar, mas eu não quero que eu apareça, então eu vou fazer isso por intermédio de laranjas ou interpostas pessoas. Então, esse tipo de prática, eu acho que é isso que a gente tem que pegar, você entendeu? Uma prática de forma que leva a esse tipo de propagação. E eu acho que isso a gente faz com a criação de um tipo penal muito bem preciso, muito bem delimitado, essa alteração desse inciso na lei das organizações criminosas e, na minha visão, não tem problema criar também alguns pontos de transparência para que a gente combata a desinformação com mais informação. Então, por exemplo, usar ferramentas que permitam facilitar a rotulação, né, de uma conta como alta probabilidade de automação. Isso existe um monte de ferramenta que faz isso. O Bot Sentinel faz isso, o PegaBot, criado pelo ITS, faz isso também. Então, não é nem tirar a conta do ar, mas dizer, essa conta aqui, ela tem 90% de chance, de acordo com vários medidores, né, de comportamento automatizado, e aí apareceu alguma coisa nesse sentido. Então, isso eu acho que pode ser interessante. Agora, decidir o que é fake news, que é falso, que é verdadeiro, colocar isso na mão do judiciário, ou na mão do provedor também, né? Sempre eu acho que isso vai ter problemas e vai ter dificuldades ali e vai gerar muito efeito colateral. Última coisa, antes que eu me esqueça. No projeto tem também um capítulo, até vi essa pergunta aqui no chat, que cria uma espécie de processo civil, né, dentro do próprio provedor, ou seja, o provedor ele passa a ser juiz e tem um mini código de processo civil criado para o provedor tomar suas decisões. Um mini código que são 6 artigos, 6 determinações ali. Gente, também não faz nenhum sentido, porque criar um código de processo civil privado, né, para uma organização privada tomar decisões, no mínimo é um código que vai ser insuficiente, porque não se faz código de processo civil com 6 artigos, e no segundo ponto só reforça essa tese de que, na verdade, você está, em vez de cercear, você está transferindo poder ainda mais para o provedor tomar decisões legítimas desde que ele siga um código de processo civil de 6 artigos, o que, na minha visão, também não faz nenhum sentido. Foi muito oportuno, Ronaldo. Eu estava aqui olhando as perguntas no chat e eu ia falar justamente disso, assim, perguntar para você, mas você já respondeu, né? Que o projeto está criando uma moderação com contraditório. Então, o provedor ele pode fazer a moderação, mas vai ter um mini contraditório ali dentro da plataforma. Definido em 6 artigos. Você entendeu? Definido em 6 artigos. É um mini código de processo civil. Código de processo civil tem quantos artigos? Tem muito tempo que eu não abro o meu, mas deve ter 500 artigos, 600 artigos ou mais, entendeu? Então, achar que 6 artigos vão estabelecer uma regra de equidade, uma regra de devido processo legal, não é. O que isso vai fazer é simplesmente transferir poder para a tomada de decisão para o provedor, que se seguir ali 6 artigos simples,
pode fazer o que quiser, entendeu? Isso também eu acho muito... Esse dispositivo transforma as redes em pequenos tribunais. Nós vamos ter os tribunais das redes, porque você vai ter um contraditório ali na moderação, que é uma certa tendência do Brasil, transformar tudo em tribunal, né? A gente tem uma tribunalização aí. O Alexander no chat aqui falou, Código de Processo Civil tem 1.072 artigos, tá? Só pra gente... Obrigado, Alexander. Valeu, bem lembrado. Valeu, Zaquini. Tem uma preocupação grande aqui, eu acho que ela está bem respondida, mas vou tentar colocá-la de pé e ver se todo mundo de acordo. Muitas perguntas preocupadas em, mas quem vai definir o que é fake news? Quem vai definir o que é fake e o que não é fake? Aí alguém aqui pergunta, não seria melhor ter um projeto, uma lei só dizendo o que é fake news? Se eu estou bem entendendo, o que o Ronaldo propõe, o que é de consenso aqui entre nós, eu estou me colocando nessa condição também, é que o que define o que será fake news a ser enfrentado é o procedimento, não é o conteúdo. Não é o procedimento, é a criação. É um termo até que o seu amigo de Colômbia, Albright, ele usa aquele MPM, né, uma máquina de micropropaganda, onde essa criação de máquinas, de micropropagandas, de sites e perfis interligados que ficam reproduzindo as mesmas notícias. Podem ser de ódio, podem ser difamatórias, podem ser injuriosas. Então, primeiro, o que vai definir fake news é procedimento, não é um conteúdo. É como aquilo está se apresentando na rede. E depois, como a Patrícia já bem salientou e o Ronaldo sublinhou, os crimes já previstos na legislação. A gente tem injúria, calúnia, difamação, a gente tem uma série, a gente tem falsidades, o Código Penal ele é farto. E ele é aplicado para o que acontece na rede e o que acontece fora da rede. Existe assim, mundo virtual e mundo real. A gente não tem mais essa separação. Então, queria ouvir um pouquinho o Ronaldo e todos para mim estão de acordo, assim, que fake news é um procedimento, na verdade. E uma outra questão que vem aqui da Vanessa Almeida, Ronaldo, ela lembra que os provedores já têm procedimentos para derrubar conteúdo de pornografia infantil, conteúdo de discursos de ódio, e ela questiona isso. E o que me parece é que esses procedimentos, os próprios provedores, eles hoje em dia, eles alcançam fatos sobre quais já é um consenso social, ou seja, que já passaram a fronteira do que é permitido. Pornografia infantil, discursos de ódio. Então, nós delegamos para os provedores, de certa forma, o poder de retirar esse conteúdo do ar. Mas é porque são conteúdos sobre os quais já amadureceu, já houve um amadurecimento na sociedade de que eles estão fora do que é permitido para nós, ou do que é aceitável, né, digamos, do que é aceitável. É isso, Ronaldo? As duas coisas. Léo, é exatamente isso, e o que eu acho que é importante é que cada comunidade política, né, ela toma decisões sobre quais conteúdos são aceitáveis ou não, tá? Isso no limite, porque as comunidades políticas que estão subordinadas à moldura dos tratados que protegem a liberdade de expressão, né, os tratados de direitos humanos, então a Declaração Universal, e no nosso caso aqui no Brasil, a Convenção Americana de Direitos Humanos, você tem limites claros até onde você pode ir do ponto de vista de cerceamento de discurso, tá? E a regra não pode cercear. Os cerceamentos, eles são absolutamente marginais, residuais e não podem avançar. Então, um projeto que ataca conteúdos pode, inclusive, levar o Brasil a ser penalizado pelo Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Já aconteceu. A Argentina modificou a sua lei de calúnia, difamação e injúria de forma exorbitante. Foi aberto um processo de penalização e a Argentina foi condenada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por ter extrapolado os limites de até onde ela podia cercear os discursos. E, inclusive, depois mudou o Código Penal com relação a isso e reequilibrou, né, para ficar compatível de novo à Convenção Americana. Então,
essa decisão, né, o Brasil tomou, não foi sozinho, né? A Convenção Americana de Direitos Humanos, ela passa pelos Estados Unidos, passa pelo continente americano como um todo, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos pega a maior parte do Ocidente e vários países também no Oriente. Então, essa tomada dessa decisão política fundamental, né, ela a gente não pode abrir mão dela também sem romper com uma ordem e um consenso que transcende a comunidade política do nosso país. Então, isso tem que ser lidado com cautela, né? E qualquer exclusão de conteúdo tem que ser visto também sob esse prisma. Então, as próprias plataformas, desde 2011, quando houve a modificação e o avanço do ponto de vista dos direitos humanos, de que eles passam também a ser aplicáveis para empresas, né? O destinatário deles não é só estados, mas cada vez mais passam a ser também o setor privado, que assume também obrigações com relação a isso. Então, os próprios provedores estão sob o guarda-chuva do que está definido desde 2011 com relação à proteção da liberdade de expressão e, óbvio, esses conteúdos excepcionais, etc., que estão fora, né, dessa proteção, eles podem ser eliminados. O que não tiver, não tem como você eliminar o conteúdo. Agora, de novo, direito de liberdade de expressão não se confunde com direito de viralização. Você ir lá e falar alguma coisa absurda na sua página, ou para você, para os seus amigos, está dentro dessa proteção. Agora, não existe um direito de você botar dinheiro para aquilo viralizar para 60 milhões de pessoas, entendeu? Criar redes e várias estratégias de infraestruturas online para aquilo alcançar 60 milhões de pessoas. São coisas distintas. Isso não está coberto pelos tratados ali de direitos humanos e de liberdade de expressão. Professora Maria Tereza. Eu concordo inteiramente com o que o Ronaldo está falando. Quer dizer, liberdade de expressão não é de você estar divulgando questões que a comunidade já definiu como impróprias. Ou seja, eu não posso ser racista, eu não posso ser homofóbica, enfim, todas essas questões estão perfeitamente definidas e configuram crime, configuram ilícitos. Então, nós temos que definir bem que liberdade de expressão, como todos os direitos que constam da Constituição, tem limites. Nenhum direito é absoluto. Os direitos, muitas vezes, se confrontam entre si, então você tem que ter essa noção muito clara. Agora, eu sei que aqui no Brasil nós já temos várias agências que controlam a veracidade das notícias. Por exemplo, tem o UOL Confere, tem a Agência Lupe, tem Fatos, tem boatos.org, tem e-farsas, etc. e tal. Ou seja, aí é a veracidade da notícia que vem sendo verificada, mesmo porque essa questão não pode ser espalhada num site como o UOL, por exemplo. Quer dizer, eu não posso ter uma mentira deliberadamente espalhada. E é o que o Ronaldo está falando. Eu não posso ter um robô que vai multiplicando essa falsidade ou esse crime que eu estou cometendo de uma forma que se espalha até a enésima potência. Então, é isso que tem que ser visto, é sobre isso que nós temos que discutir. Agora, eu concordo inteiramente com a seguinte ideia: basta de legislar, nós legislamos demais e temos tantas leis neste país que isso faz com que a legitimidade seja muito baixa, muito sofrível, porque você não resolve tudo com lei. E, nesse caso, o menos é mais. Ou seja, quanto menos você tiver, melhor é, porque a probabilidade disso ser respeitado cresce. Agora, se você for acompanhar o que nós temos de leis, de portarias, de regulamentos, você fica realmente estupefado, porque é uma quantidade absolutamente extraordinária, sem comparação no mundo civilizado. Como a professora falou dessa comparação com
todo mundo. Ronaldo, você conhece algum precedente de país que tem um sistema de identificação de usuário conforme o projeto de lei está pretendendo? Léo. A gente tem que pensar no país que nós estamos. Estou vendo uma notícia aqui agora, de ontem, que o Tribunal de Contas da União identificou que no Brasil tem 12 milhões de CPF a mais cidadãos. Uhum. E estão achando que usar o CPF vai resolver o problema, não é isso? Então, é isso. E é engraçado que nesse ponto o debate toca a questão das identidades, né, que é um tema fundamental que eu tenho trabalhado nos últimos 5 anos. Que a gente precisa corrigir o sistema de identificação no Brasil. Então, por exemplo, a Estônia tem a identidade digital, é um país símbolo, né, de governo digital. A Índia também é outro país símbolo de identidade digital, etc. Agora, as identidades lá, elas foram desenhadas para serem não só um mecanismo de identificação do usuário, mas um mecanismo de proteção à privacidade do usuário. Então, é uma identidade que ela identifica e protege ao mesmo tempo, você entendeu? Então, nesses casos, você tem vários mecanismos de responsabilização que eu acho que são valiosos, mas nessa medida em que a identidade ela é desenhada para ser uma ferramenta também de proteção à privacidade. Não é isso que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com essa questão, porque a gente gera 2 problemas, né? Gera um problema de ataque à privacidade e um problema de exclusão social, simultaneamente. Então, eu acho que esse ponto do projeto ele é extremamente complicado. Só lembrando, o antigo projeto Azeredo, né, a chamada Lei Azeredo, que na época, lá em 2007, foi apelidada de AI5 digital. Você vê como o mundo mudou, né? 13 anos atrás, e está na origem do debate, da discussão do Marco Civil, né? O projeto da Lei Azeredo tinha um artigo igualzinho, que exigia CPF identidade para acessar a internet no país. Então, não é essa a batalha que a gente tem que ter no país hoje. A gente tem que ter a batalha de conectar todo mundo. Eu quero que todo mundo tenha acesso à internet. E o Marco Civil mostrou que a internet não é terra sem lei. Pelo contrário, ele fez um balanço muito inteligente sobre a identificação e investigação de ilícitos. O que o Marco Civil fez? Ele não obriga que se apresente CPF e nem RG, mas ele obriga os provedores, tanto de acesso como de conteúdo, né, a guardarem os logs de quem acessou. Então, a Telefônica, quando se acessa por meio dela, guarda os seus logs de acesso por 1 ano. Os sites, todos eles são obrigados a guardar por pelo menos 6 meses. E aí, com ordem judicial, você, num processo de investigação, pode chegar à pessoa que perpetrou um crime. Então, esse é um balanço bom, porque a ordem judicial é o mecanismo para acesso a esse mecanismo de investigação, desobrigou as pessoas de apresentarem CPF, endereço, etc., mas existe sim a possibilidade nas investigações de seguir a trilha de onde veio o ilícito para chegar nos perpetradores. Esse é um balanço que, por exemplo, a Europa toda fez, entendeu? A Europa tem essas leis também de retenção de logs por um tempo limitado e acesso a esses logs por meio de ordem judicial. Então, esse debate a sociedade brasileira já fez e já alcançou esse balanço no Marco Civil. Inclusive, nesse debate, na época eu achava que o prazo era longo demais, a guarda de 1 ano, entendeu? Mas o Congresso decidiu que fosse 1 ano. Eu queria que fosse só 6 meses e 3 meses para provedores de aplicação. E tudo bem, o Congresso decidiu que seria 1 ano. E eu acho que esse compromisso foi tomado da melhor forma possível e a gente já decidiu isso, por isso que eu acho que é problemático avançar nessa questão. Queria agradecer aqui, o pessoal está atualizando e a assessoria aqui do senador avisou que ele não vai poder vir mesmo, porque vai votar, Ronaldo. Aliás, já começou. Vai votar? Vai votar, já está sendo votado. Então, não por isso, mas eu incumbe aqui o papel chato, eu vou fazer uma última rodada, vou rodar ao contrário, fala para a Patrícia falar, depois a Maria Tereza e eu termino com o Ronaldo. Bom, então, para dar esse
esse insight, que parece que isso vai ser votado. E eu tinha uma outra questão para fazer para o Ronaldo, mas eu esqueci. Então, Patrícia, com a palavra para suas últimas considerações. Bom, eu fico muito feliz de ter participado, aprendi muito, fico realmente satisfeita, porque eu acho que a cada, né, uma pequena conversa como essa, mas com grandes aí conversadores, e que a gente depura as ideias, né? Essa é a questão, tem que falar, botar na mesa, conversar, esclarecer, pedir esclarecimento, dizer que não entendeu. Estou dizendo isso para mim mesma e para todos que estão nos ouvindo. São assuntos técnicos, extremamente especializados, ninguém tem obrigação de saber, de conhecer. Precisamos nos posicionar, mas precisamos nos posicionar com estudo, com ciência, e não com achismo, com ideologia. Então, acho que esse é o caminho. Parabenizo, portanto, o Léo por ter escolhido esse tema feliz, e aí essa conjuntura astrológica mais feliz ainda, né, que nos fez aí debater no momento da votação. Mas então terminamos aqui o debate, todos os 3 ou todos os 5 aqui arrepiados com a possibilidade de isso ser aprovado, né? Porque acabamos de chegar à conclusão de que seria o pior negócio, e estamos aí, então, com os dedos cruzados para que ele não seja aprovado do jeito que foi apresentado e etc. Né? Eu acho que foi muito esclarecedor essa questão da diferença entre o processo e o conteúdo, porque era uma angústia que eu tinha, que eu acho que muita gente tinha, quem é que vai decidir o que é falsidade. E eu acho que essa angústia, ela está muito aguçada agora, porque nós vivemos um momento muito anormal da história da humanidade, em que 2 coisas que nunca existiram se encontraram. Primeiro, essa pandemia, e depois essa intensa vida na web, né, essa viralização. E quando essas 2 coisas se tocaram, a pandemia e a internet, a mentira por si só, a mentira em si, sem o processo, sem os boots, sem, enfim, a fábrica, mas a desinformação produziu danos imediatos e visíveis, né? Geralmente as coisas demoram um pouco, a gente perde um pouco a noção de causa e efeito, né? Mas quando, sei lá, o Trump fala que tomando água sanitária você pode curar, no dia seguinte alguém vai lá, toma água sanitária e morre, né? Isso, quer dizer, é um efeito muito imediato e visto a olhos nus da mentira, porque era uma mentira, era uma falsa informação, foi dita por um homem, né? Não sei até que ponto ela foi viralizada artificialmente, mas enfim, ela foi dita por bem verdade que é o homem, né? Mas foi dita por um homem e teve um impacto imediato. Então, acho que isso cria em todos nós uma angústia de que a mentira seja controlada, né? Será que a gente não deveria definir o que é fake news, coibir? Mas eu acho que não dá, e não dá nesse momento, não dá talvez com uma autorregulação, talvez com um amadurecimento, mas desse jeito não dá. Então, nós vamos ter que conviver com isso, e vamos ter que conviver, né, como disse Maria Tereza, com uma sociedade bem educada, que não vai tomar água sanitária só porque o homem lá falou, né? Nós temos que confiar em algum tipo de fortalecimento da base da cidadania, de forma que essa falsidade, essa mentira, essa desinformação não tenha uma penetração tão nociva. Mas eu acho que esse momento nos provoca essa angústia, mas não é o momento de lidar com ela, né? Como, mais uma vez, fizeram alguns países, África do Sul, me parece, que criminalizou fake news do coronavírus, Peru criminalizou fake news. Não é hora de fazer isso, não tem como a gente decidir isso agora, desse momento de afogadilho, é algo que tem que ser maturado pela sociedade. Eu acho que o que podemos fazer é ir na linha do que o Ronaldo falou, de regular processos para evitar esses danos intencionais, dolosos, massivos, extensos, né? Isso que podemos fazer. Agora, proibir o homem lá de falar da água sanitária, não tem como calar a boca dele. Proibir alguém de tomar água sanitária porque acreditou, bem, é algo que nós vamos ter que conviver aí. Então, enfim, acho que foi muito produtivo, parabenizo a todos e fico muito feliz de ter participado, gente. Obrigada. Valeu, Patrícia. Professora Maria Tereza. Eu também, Léo, eu tenho só que deixa eu deixar uma provocação para a senhora? Pode. Num cenário, dizem que as instituições estão funcionando bem. Tenho lá minhas dúvidas, estão funcionando muito bem, mas a gente tem um cenário de nítido confronto entre poderes, em que o judiciário acuado por
de diversas maneiras, só que, por outro lado, a gente tem a vida pública do Brasil completamente judicializada. Então, nós estamos acuando um poder que, hoje em dia, é um poder expandido. Esse componente, ele deve ser pensado quando a gente fala de fake news, ou isso colabora para problematizar aqui a nossa questão? E passo a palavra para a senhora, mais uma vez agradecendo de coração a gentileza com que a senhora me atendeu, a facilidade com que a senhora atendeu o nosso convite e tem emprestado aqui seu tempo, seu conhecimento, que são preciosos para nós nesse tempo aqui que a gente debateu, professora. Léo, sou eu que agradeço, eu aprendi muito, eu acho que foi um privilégio estar aqui e que nós temos que fazer debates como esse inúmeras vezes, porque faltam muitas coisas para ser esclarecidas. Isso a Patrícia apontou e eu concordo inteiramente com ela. Você fala do judiciário e das instituições. O que me parece é que, neste momento, nós temos as instituições funcionando muito mais do que a mídia costuma dizer. Ou seja, todas as ameaças que vêm do executivo têm encontrado algum tipo de barreira, tanto no legislativo quanto no poder judiciário. Isso não pode ser esquecido. Ou seja, nós não estamos numa situação em que o executivo está podendo fazer tudo o que deseja numa decisão que não é democrática, sem limites, sem respeito à Constituição. A Constituição vem sendo lembrada, a Constituição tem imperado, o Legislativo tem feito isso e o Judiciário tem feito isso. Neste momento, eu até diria o contrário. Eu acho que nessa crise, a democracia brasileira encontrou uma veia de valorizar dois poderes que, em geral, são muito pouco valorizados. O legislativo no Brasil é absolutamente demonizado, faz parte de uma estratégia, Léo, dizer que o legislativo não vale a pena, que os partidos são todos uma porcaria e daí por diante. Ao contrário, o que esse momento aqui tem nos ensinado é que o legislativo, quando responsável, quando sabe das suas atribuições, ele funciona como uma barreira. E essa barreira é absolutamente fundamental para uma sociedade democrática. O judiciário, da mesma forma. O judiciário comete muitos enganos? Comete. O judiciário não tem correspondido àquilo que a sociedade espera, ou seja, de decidir num tempo que seja um tempo justo. Tudo isso é verdade. No entanto, neste momento, o judiciário tem tido várias ações que nos fazem dizer que o Brasil não é uma Venezuela, o Brasil não está respondendo como vários países respondem, inclusive a Argentina, que muda a composição do judiciário. O judiciário aqui é muito mais forte e tem mostrado uma independência que eu acho que deve ser valorizada. Então, isso, do meu ponto de vista, é muito importante, Léo, mas muito importante mesmo. Quer dizer, a despeito de todas as deficiências, nós estamos vivendo um momento que só não é autoritário porque nós temos as instituições funcionando. E isso eu acho que tem que ser muito valorizado. A outra questão era a questão que a Patrícia levantou e com a qual eu gostaria de me associar. Eu acho que, enquanto nós não tivermos uma discussão mais ampla, nós vamos tentar cair no mesmo erro que nós comumente caímos. Muita legislação e pouca prática, pouca possibilidade de fazer com que a lei, de fato, atue, a lei seja respeitada e respeitada por todos. Você lembrou essa fala do Trump? Nós temos N falas aqui iguais, quer dizer, vamos invadir hospitais, vamos fotografar para ver se os leitos estão ou não ocupados. Isso é uma barbaridade. Como? Nós temos órgãos de controle que funcionam. Tem Controladoria Geral da República, tem Ministério Público, tem Defensoria Pública, tem Poder Judiciário, nós temos um sistema de justiça
que é independente neste país. Não dá para dizer que só as deficiências têm que ser lembradas. Neste momento, nós temos que recuperar aquilo que a Constituição de 88 construiu e que a identidade dessas instituições foi se consolidando. Então, eu só posso agradecer ter participado desse debate, confesso que aprendi muito. Para mim foi uma extraordinária oportunidade de estar com vocês, dividir angústias, dividir dúvidas e, no fim, dizer o seguinte: muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, professora. Ronaldo. Léo. Muito obrigado. Você é o nosso, falei aqui, você vai ser o nosso âncora. Vou te deixar para uma última, vou abusar de você pela última vez. Tem nada disso. Eu sou âncora só na cidade de Araguari, Minas Gerais, onde eu nasci, a beleza de Araguari. Mando até um beijo para todo mundo lá, cidade que eu amo muito. Mas, seguinte, só agradecer. Eu vi que o pessoal no chat ficou intrigado de eu ter mencionado Estônia e mencionei também a Índia como referências de identidade digital. Para quem não conhece esse debate, procure no YouTube o meu nome, Ronaldo Lemos, Identidades Digitais, etc. Vão ter artigos da Folha, palestras, eventos que eu venho organizando, porque, de fato, a Estônia é líder em governo digital e a Índia, que é um país de 1,2 bilhão de habitantes, né, também resolveu esse problema das identidades digitais, o que mostra que nós também, país com 200 milhões de habitantes, podemos resolver. Então, essa é uma batalha histórica, uma dívida que a gente tem com a população brasileira para combater subnotificação, subidentificação, e na pandemia ficou muito clara que essa desordem no sistema de identificação brasileira está cobrando seu preço em vidas, né? Sempre cobrou, mas na pandemia cobrou mais ainda, e isso a gente não pode aceitar. Então é isso, só queria me despedir. Prazer imenso estar com a professora Maria Tereza. Obrigado, Teca. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Léo. Obrigado ao Migalhas por ter organizado. E, sobretudo, obrigado a todo mundo que participou. Muito comentário, muita interação aqui nesse painel. Então, é só agradecer e vamos lá assistir agora a votação para ver o que acontece, tá? Vamos lá, então. Obrigado. Vamos lá para a votação e já fica aqui o nosso compromisso, Milena, com o resultado da votação, como isso prosperar, a gente voltar a marcar um novo debate. Espero que a gente não esteja discutindo uma DPF no Supremo, derrubar a lei, Ronaldo. Já estou vislumbrando esse... Espero que não, Léo. Já estou vislumbrando isso. Chega de... Eu acho que o Congresso vai ser sábio. Vamos aguardar. Então, eu queria agradecer mais uma vez todos de coração, desculpar a todos aqueles que mandaram perguntas, é difícil responder a todos, especialmente que são vários chats, no chat no YouTube, o chat no Zoom, nós estamos todos aprendendo a conviver nesse ambiente estressante, né, do Zoom, Ronaldo. Estressante, né, Ronaldo? Extremamente estressante. Todo mundo está liberado para dar aquela bufada aqui depois quando a gente desligar. Tá? Não pode falar palavrão se precisar. O debate foi muito rico, ele vai ser disponibilizado, o debate vai ficar disponibilizado no nosso canal de YouTube, porque esse material é precioso, então vou divulgar depois, ele fica já aqui a notícia para todos. Então, mais uma vez, assim, gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam. É muito bom a gente saber que tem gente do lado de lá nos vendo, já que a gente não pode encontrar as pessoas, né? Fiquem seguros, fiquem bem. Vamos manter o nosso distanciamento quando isso não é possível fazer de outra maneira. Espero, Maria Tereza, Patrícia, Ronaldo, Milena, que num curto espaço de tempo a gente possa fazer um evento presencial, em que a gente possa pelo menos estar lado a lado e nos encontrar pessoalmente. Fica maravilhoso. Um abraço. Obrigado, a todos. Léo. Tchau. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, muito obrigada. Obrigado, Tchau, Milena. gente. Muito obrigada. Tchau. Patrícia, adorei te conhecer. Meu, um grande prazer. Eu já te conhecia de livro, mas não te conhecia de conhecer, né? Posso dizer que é pessoalmente, porque isso aqui não é pessoalmente. Não, foi uma fala incrível. Essa sua última fala me deixou assim pensativa e emocionada mesmo sobre como as instituições estão funcionando, né? Meus pais aí que foram exilados na ditadura, eles vivem repetindo isso para mim. Vocês
vocês estão falando que estamos vivendo no autoritário. Não é verdade, vocês não têm noção do que é mesmo, né? Um momento autoritário. Não, e nós vivemos o golpe militar de 64. Você fechou o judiciário depois de um tempo, o legislativo calou a boca, você criou 2 partidos. Quer dizer, não dá para você não reconhecer que várias das atuações do Bolsonaro têm sido brecadas. Como é que fala isso? Não é? Gente, só para me despedir, eu vou encerrar aqui o chat. Tá bom, é que mulher não aguenta. Tchau. Faz o tricô. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Muito obrigada a você que esteve aqui no Zoom da plataforma, né, do 133. Obrigada a quem nos assistiu no YouTube, no Facebook do Migalhas. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma discussão, porque o Migalhas todos os dias realiza webinars. Amanhã, às 15 horas, a gente vai tratar do crime tributário com o Dr. Pier Paolo Bottini, com o professor Heleno Torres e com a professora Heloísa Estelita. Esse é um debate bastante interessante também. Muito obrigada, boa noite e até a próxima.